Então eu vou tentar falar aqui sobre algo que eu tenho refletido bastante, sobre algumas coisas que podem e que têm o poder de nos roubar de Deus. Nossa, pastor, mas hoje é dia das mães. Então a pastora falou agora pela manhã sobre as mães, né? Mulheres incríveis, poderosas da Bíblia, que nos deu muitas e muitas lições agora nessa manhã. Então eu quero aproveitar aqui agora à noite para te impulsionar e te encorajar a viver algo em Deus mais poderoso. Eu tenho refletido bastante nisso, em coisas que podem nos roubar de Deus, coisas que nos causam muitos males, que traz dissabores e que nos enfraquece. E dentre muitas dessas coisas, existe uma que eu quero destacar aqui hoje com você. Coisas que nos roubam de Deus, coisas que nos enfraquecem na fé, coisas que nos deixam espiritualmente abalado. E eu quero destacar algumas aqui com você, e dentre elas eu quero destacar a nossa falta de domínio interior. Exatamente. A nossa falta de domínio próprio. Nós somos pessoas que são guiadas pelos seus impulsos. Pessoas que são dominadas por si mesmas e não conseguem se dominar. Salomão falou que muito mais vale o longânimo do que o valente que toma uma cidade, aquele que governa o seu espírito, do que aquele que toma uma cidade, do que o valente que toma uma cidade. Você sabia que um dos frutos do Espírito é o domínio interior, o domínio próprio, o domínio de si mesmo? E isso é importante para Deus, como é importante para você, é importante para mim, é importante para todos nós, porque a falta do domínio interior, a dificuldade que nós temos de calar as vozes ruins, né? As vozes negativas, vozes que gritam o tempo todo, isso vai nos enfraquecendo. Se você não conseguir dominar vozes que ecoam de dentro de você, vozes que te levam para o pecado, vozes que te levam ao engano, vozes que te levam às heresias, se você não conseguir dominar isso, muito provavelmente você vai cair em ruína. Muito provavelmente eu vou cair em ruína, porque alguém que não domina a si mesmo vai ser dominado. Eu vou falar mais uma vez para você entender devagar. Quem não domina a si mesmo provavelmente será dominado. Quem não domina a si próprio provavelmente será um escravo. A maioria das escravidões de pessoas, na maioria das vezes, são pessoas que não aprenderam e não conseguiram dominar a si próprio. Não conseguiram se relacionar com Deus, com o Espírito Santo, a ponto de ser gerado esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é dominar o seu interior. E fica ouvindo essas vozes. Essas vozes nunca se calam. Vozes ruins, vozes negativas, vozes que gritam o tempo todo. Você vai fracassar, você vai cair, você vai sucumbir, e você vai dando ouvido a essas vozes, né? A ponto de você falar: chega, eu vou jogar a toalha, é o fim da linha, não dá mais para mim, eu perdi para mim mesmo. Irmãos, olha aqui para mim. Na maioria das pessoas que eu conheci que perdeu na vida, não foram pessoas que perderam para outros, foram pessoas que perderam para si mesmo. Ouviu demais essas vozes ecoando, deu sentido demais para esses impulsos, e acabou perdendo para si mesmo. Não tem nem como culpar o diabo, não tem nem como culpar outra pessoa, porque eu perdi para mim mesmo.
Sabe, eu acreditei no fracasso, eu acreditei na ruína, eu ouvi essas vozes, eu dei sentido para ela. Então chega ao fim da linha, vozes que provavelmente que provêm de nós mesmos, pensamentos que provêm da nossa insegurança e na maioria das vezes de uma fé comprometida, de uma fé abalada pelas circunstâncias. Você sabia que Saul foi esse cara? Saul foi esse arquétipo, foi esse modelo de gente que foi movido pela circunstância. O profeta, o juiz Samuel chegou para ele e falou assim: olha, fica aqui porque daqui 7 dias eu voltarei, e quando eu voltar eu vou derramar óleo sobre a sua cabeça, e o Senhor vai confirmar o teu reino sobre Israel. Mas quando Saul, ele começou a olhar as vozes à sua volta, olha aqui para mim, que isso é muito sério. Ele começou a olhar o cenário e as circunstâncias à sua volta. A palavra vai dizer que os inimigos começaram a cercar o vale onde eles estavam, e tudo que ele via era um inimigo avançando para cima deles, a ponto dele dizer: não, os inimigos vão invadir a terra, os inimigos vão nos tomar, os inimigos vão nos matar, e o Senhor ainda não confirmou o reino, o meu reino, o Senhor ainda não confirmou o meu reinado. Não, olha irmãos, olha com quem ele estava preocupado. Ele estava preocupado com o título. Ele estava preocupado com o título. Já havia uma palavra: o Senhor vai confirmar daqui 7 dias o seu reino. Mas ele começou a se agoniar, querendo o título. Ele começou a se angustiar, porque os inimigos estavam vindo, como se o título pudesse livrar ele e todo Israel. Obrigado. Então o que ele fez? Movido pela circunstância, movido pelas vozes de medo, movido pelas vozes de fracasso, olhando à sua volta e vendo a circunstância apertar, ele disse: não, eu resolvo, eu vou fazer do meu jeito. Deus falou, mas demorou. Deus falou, mas está demorando. Deus disse, mas está demorando. Deus fez a promessa, mas eu não vejo isso. Não vou conseguir esperar 7 dias. Então, antes do prazo combinado, Saul vai lá, monta o holocausto, coloca fogo na lenha, mata o cordeiro e faz todo aquele cenário do holocausto. Quando ele termina de oferecer o sacrifício, Samuel chega e diz: o que você fez? Eu não falei para você esperar que eu viria? Saul, você foi movido pela circunstância, você não confiou na palavra de Deus. Deus te deu que Ele confirmaria o teu reino. Você não pode fazer isso não é o seu papel. Só quem pode oferecer sacrifício sou eu, o sacerdote. Saul, porque você foi movido pela circunstância, por essas vozes, hoje o Senhor te rejeita, e Ele já levantou para si outro que governe em seu lugar. Irmãos, provavelmente, e provavelmente não, isso é certo, que pessoas movidas por vozes de fracasso, pessoas que não dominam suas ansiedades, pessoas que não dominam a si mesmo, é muito provável que essas pessoas perderão seu destino. Saul perdeu seu destino porque ele foi movido por tamanha circunstância. E eu estou aqui nessa noite para encorajar você, e assim também como o Espírito Santo tem me encorajado, a caminhar nesse lugar, nesse fruto, que é o domínio próprio, que é o domínio de si mesmo. Porque se você for movido pela circunstância, é muito provável que você não vai cumprir o seu propósito, você não vai cumprir o seu destino, porque as ansiedades vão te roubar, porque as vozes de fracasso vão te roubar. Vozes de fracasso roubam o seu propósito, mentalidade de fracasso rouba o seu destino. Pastor, seja claro, porque eu ainda não entendi. Você já percebeu a facilidade que nós temos para desistir das coisas, da palavra de Deus?
Simplesmente Saul desistiu da palavra que Deus tinha dado a ele. Fique aqui, daqui 7 dias eu volto e te unjo. Não, eu vou fazer do meu jeito, porque você está demorando. Quando você coloca a mão naquilo que Deus falou, você bagunça. Vem para o Senhor e fala assim: quando você coloca a mão naquilo que Deus falou, fala assim, provavelmente vai dar bagunça. Faz com a mãozinha presinha assim, então. Diga assim para ele: está demorando para você. Fala assim: no tempo de Deus está certinho. E você já percebeu como nós temos facilidade para desistir da vida, até mesmo de Deus? E em muitos casos desistir da igreja, e em muitos casos desistir da família, porque é movido por essas vozes, porque é tomado por esses impulsos. E presta atenção que na maioria das vezes esse domínio e esse impulso que nós temos nunca vai ser para o bem, porque a sua carne nunca vai querer fazer algo bom. Falou qualquer coisa no grupo da família que você não gostou: eu não quero saber de família, eu não gosto de família, eu odeio família, porque ainda é dominado por isso. Não conseguiu dominar os seus impulsos, não conseguiu dominar as suas raivas, não conseguiu. Levante as duas mãos para os céus, assim, as duas, irmão, que Deus está batendo em nós aqui hoje até não querer mais. Em nome de Jesus, que esse fruto nasça nos nossos corações, que haja domínio próprio, que haja governo sobre nós, que não sejamos levados pelos nossos impulsos. Quem recebe essa palavra, recebe essa palavra. Sabe, na maioria das vezes isso está ligado a uma crise dentro de nós. E agora você vai surpreender, porque na maioria das vezes é a crise do ter. Do que, pastor? Do ter. Ter. Você quer ver uma coisa que mexe com o ser humano, que mexe com a gente, a ponto da gente querer desistir de família, igreja, casa, marido, mulher, até mesmo de filho? É a crise do ter. Ter. A crise do ter, isso está dentro de nós, isso mesmo. Geramos essa crença em nós e acreditamos que ter irá nos fazer melhor, irá nos fazer feliz, irá nos fazer aceito, irá nos fazer legal para as pessoas. Se eu tenho, eu sou joia. Se eu tiver, eu fico bacana. E é uma mentira. E é uma mentira. Porque o que define um ser humano, ou pelo menos o que deveria definir ele, não é aquilo que ele tem, mas é aquilo que ele é. Quando você é amado por aquilo que você tem, fica tranquilo, loguinho o pé na bunda vem. Quando você é definido pelas pessoas por aquilo que você tem, fica tranquilo, loguinho o pé no bumbum com. Porque quando você não tiver mais, quando acabar tudo, você não serve mais. Estou falando mentira? Mas nós temos carregamos essa crise do ter. E perdão, irmãos, pelo palavrão que eu falei. Mas se eu tiver, eu vou ficar joia. Então muitos de nós tem o quê? Tem carregado uma aparência de estar bem. Eu quero ter nome. Se eu tiver prestígio, se eu tiver gente me rodeando, se eu tiver. E existe um ter que é mais destrutível ainda, que esse, quando nos falta, aí, meu amigo,
Sabe qual é? O ter dinheiro. E eu não estou aqui endemonizando dinheiro, porque nós não somos o tipo de igreja, tipo de pessoas que endemoniza dinheiro e faz apologia à pobreza e à miséria. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que na maioria das vezes nós temos a crise do ter. Eu preciso ter pessoas perto de mim, senão eu não sou feliz. Eu preciso ter um nome, senão eu não sirvo para nada. Eu preciso ter. Aí quando eu não tenho dinheiro, aí vem a comparação. Aí começa a vir todo aquele cenário de fracasso, de derrota, de desgraça, porque o outro tem e eu não tenho. Por que Deus deu para fulano e não deu para mim? Isso é problemático. Você não sabe o quanto isso é problemático. Essa crise percebe que muitos de nós entramos maioria das vezes, entramos em crise. E nas nossas maiores crises, não é quando falta gente, não é quando falta amor, é quando falta dinheiro. As maiores crises do ser humano estão ligadas a isso, é verdade, gente. Eu fiz uma pesquisa antes de falar isso aqui para vocês. Eu não vou vir aqui falar bobagem. Eu não sou do tipo que vem aqui falar bobagem. Quando eu falo uma coisa aqui que eu tenho certeza, eu já pesquisei, já olhei, já estudei 2, 3 fontes. As maiores crises do ser humano estão relacionadas ao ter. E o ápice disso é ter dinheiro. Há muitas pessoas que se sentem imprestáveis, inúteis, quando ela está com a carteira vazia. Ela totalmente se autodefine pelo ter dinheiro. E eu acabei de dizer, eu não estou aqui endemonizando dinheiro. Nós não endemonizamos dinheiro. Dinheiro é aquilo que o Senhor nos dá para que nós cumprimos o nosso propósito e damos um lugar melhor para a nossa família viver. Não estou aqui falando contra dinheiro. Eu estou falando para você que nós temos uma crise. É nossa, isso é coisa do ser humano. Você quer ver um pai de família ficar louco, desesperado? É quando ele olha para os filhos dele, ele olha para dentro de casa, ele olha para a despensa, ele olha para o aluguel, ele olha para a luz, e ele é tomado por um grande desespero, porque ele é o homem, ele é o provedor. Às vezes, né, a mulher, né, a provedora da casa, e quando ela se encontra com aquele cenário, ela entra em crise, ela entra em desespero, e está tudo certo, está tudo tranquilo, isso é nosso, isso é humano, nós vamos sentir isso. Só que existe um problema muito grande nisso, porque parece que quando nos falta dinheiro, parece que nós perdemos a segurança. Porque parece que nós depositamos toda a nossa segurança naquele dinheiro. Parece que quando o limite do cartão de crédito vai embora, parece que a sua segurança vai embora, porque parece que o limite do seu cartão era a sua segurança. E aí começa a ficar perigoso, porque agora nós estamos trocando o centro da nossa segurança, que deveria ser Deus, que deveria ser o nosso Pai, que suprirá todas as nossas necessidades, e nós começamos a apoiar o nosso coração nisso, dizendo: olha, aí que mora o perigo, que vem Jesus e diz: aonde está o teu tesouro? Aí está o seu é onde você deposita valor, que o seu coração está depositado. E eu não estou aqui como um irresponsável, um inconsequente, porque eu também sou um pai de família. Mas eu tenho tentado, eu tenho aprendido e eu tenho buscado a ter esse domínio. Porque você não chega diante de quem você está devendo, ou você pega o talão da sua luz, da sua casa, e você pega seu celular e diz assim: vou pagar essa conta aqui com ansiedade. Eu nunca vi ansiedade pagar conta. Eu nunca vi preocupação pagar dívida. Você já viu? Você já viu?
E a Bíblia está o tempo todo pedindo o nosso coração, pedindo as nossas intenções, pedindo a nossa devoção, dizendo assim: olha para mim, confia em mim, fica em mim, esteja em mim. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Tem alguém comigo? Nós entramos nas maiores crises quando nos faltamos o recurso. Eu não estou endemonizando o dinheiro, eu estou te ensinando a dominar essa parte em nós. Irmãos, isso é tão sério. Agora eu vou te contar um testemunho pessoal. Isso é tão sério, que há uns meses atrás, quando eu pegava as coisas de casa, boleto, essas coisas e tal, eu começava a tremer. De verdade, de verdade. Eu estou falando isso aqui com verdade para vocês. Eu perdia a respiração, sabe? E o Espírito Santo começou a me confrontar e dizer: peraí, o que está acontecendo com você? Peraí, você não está conseguindo se dominar, você está preocupado, você está perdendo o sono quando você deveria estar descansando. A obra é minha, não é você que faz, sou eu. A igreja é minha, ela não é um boteco, ela não é um bar, ela é a minha casa. E nós como homens, é claro, nós vamos ter sim preocupações humanas, mas é Deus sempre chamando a sua vida, assim: ó, você está na rota errada, confia em mim. Tem alguém aqui comigo? Dá um glória aí, então. Quando nos falta dinheiro, parece que nós perdemos a segurança, né? Para muitos gera um desespero interno incontrolável. Parece que você deixa de ser gente. Eu conheço uma pessoa assim. Parece que ela deixa de ser gente, ela deixa de existir. Por quê? Porque eu não tenho. A crise do ter é como se o ter definisse quem ela é. Isso não pode definir. Você não é definido pelo que você tem ou quanto você tem. Você é definido por aquilo que Deus olhou para você e disse assim: é isso que você vai ser, é isso que eu te criei para ser. É isso que eu te formei para ser. O ter vai ser apenas um a mais que Deus vai nos dar. Amém? Parece que o mundo fica um lugar ruim para se viver, né? Parece que o mundo vai desabar, perde a graça, perde tudo, fica ruim. Ainda bem que eu não estou sozinho aqui, eu estou olhando a expressão de vocês, eu estou vendo os olhos brilhando aí, né? Ainda bem que eu não estou aqui sozinho dessa vez. Pastor, mas então o que fazer? Eu estou dando exemplo do dinheiro porque é o mais comum, né, o mais propício de nos causar essa desestrutura interior. Um pai de família que precisa cuidar do seu filho, uma mãe de família, né, um empresário que precisa custear seus funcionários e pagar. É esses que o diga, irmãos, né? Porque dizer que não liga para dinheiro quando não se tem nada, quando não tem que se pagar nada, quando tem uma vida de menino solteiro dormindo na cama da mãe, é fácil. Eu quero ver estar na pele de quem tem que levantar na segunda-feira e pagar uma ruma de funcionário. Tem uns bonitão aí que é de Deus. Eu não ligo para isso, eu sou de Deus. Cara, você não tem um pinto para dar água. Você só dorme na caminha da mamãe e do papai, toma um cafezinho, come e está tudo bem. Você não tem que se preocupar com nada mesmo, não. Lance aos pais de família, irmão, que tem que criar seus filhos. As mulheres guerreiras, cadê elas aí? Cadê as mães aí? Dá um grito aí. Estou falando com essas que tem que lidar para a vida, que tem que ir para a vida cuidar dos seus filhos, como uma leoa cuida dos seus filhotes. Ser espiritual com a cabeça tranquila é fácil. Eu quero ver você ter fé e ser espiritual quando o mundo está desabando sobre a sua cabeça. Você não ser dominado, você não ser dominada, e continuar a sua caminhada de fé. Essas coisas infelizmente ainda têm o poder de nos paralisar, de nos travar, de nos pôr em cama, desanimado, vontade de nem sair de lá. Tem gente que vai para a cama. O que você está rindo, Manu?
O pastor está revelando minha vida. É verdade, tem gente que vai para a cama e não dá vontade de levantar, não dá vontade de sair de lá, porque sabe que quando levantar da cama tem um leão esperando, irmão. E tem uns que tem mais que um leão, né, Adilson? Tem uns 4, 5 leões esperando. Tem uns que estão com as metas de 1 milhão aí, irmão. Ó. Isso ainda tem o poder de nos paralisar, de nos levar para a cama. Se eu falei alguma mentira até aqui, que alguém levante aí, me confronte, diga que eu estou mentindo aqui, por favor. Mas se for verdade o que eu digo, fica comigo aqui nessa palavra até o final, porque Deus hoje vai nos ensinar a nos livrar dessas vozes de fracasso, nos livrar dessa coisa que nos domina e nos rouba a nossa fé. Eu quero declarar em você uma fé inabalável, uma fé que vai além da circunstância. Uma vez eu perguntei para o meu pastor, porque ele fala muito de fé. Eu cresci a minha vida ouvindo de fé naquela igreja. E um dia eu perguntei para ele, falei assim: meu pastor, mas explica de uma forma bem simples e bem leve e tranquila para mim entender de uma vez por todas, o que é fé para você? Ele falou assim para mim: fé. Ele usou essa expressão. Ele falou: você conhece a Fernando Correia? Eu disse sim. Ele falou: pois é. Fé para mim é você subir a Fernando Correia 11 horas no horário de pico, na contramão, e todo mundo falando que você tem que descer, porque é descer que é o certo. E fé é você andar na contramão da circunstância. Quando tudo está dizendo assim, vai para cá, porque aqui que é o certo, aqui que é o... Não, é você vir na contramão da circunstância. Eu não sei se tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui. Pastor, me explica direito. É quando há impossibilidade. Subir a Fernando Correia na hora do almoço é impossível. É horário de pico, né? Qual é a impossibilidade aí? Deixa eu te perguntar, qual é a Fernando Correia aí 11 horas da sua vida? Então, é você subir isso na contramão. É você andar na contramão da circunstância. Se Saul tivesse andado na contramão da circunstância, se ele não tivesse olhado para o inimigo em volta e tivesse caído nessa armadilha de não se dominar, não dominar os seus medos, não dominar os seus impulsos, provavelmente ele teria sido rei. Mas ele perdeu, porque ele atentou para a circunstância. Eu declaro um povo que vai andar aqui na contramão da circunstância. Irmão, de verdade, eu declaro um povo que vai andar na contramão da circunstância. Em nome de Jesus de Nazaré. As circunstâncias dizem que você tem que descer, você vai subir. Mas o que você está fazendo é loucura. Já ouvi isso muitas vezes. Acredito, eu já ouvi isso muitas vezes. Pastor, mas isso já tem uma igreja. Fala do evangelho. O que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com Deus, com a fé? Isso é coisa humana, pastor. Isso tem mais a ver com o evangelho do que você imagina. Isso tem tudo a ver com o evangelho. Pois quando Deus nos fez, lá no Éden, no princípio, Ele nos fez perfeito, Ele nos fez completo, Ele nos fez para dominar sobre todas as coisas. Porém o pecado, a desobediência nos roubou isso lá atrás. Hoje ainda nós somos tomados por essa angústia, nós somos dominados por essas aflições, nós somos dominados por esse medo. Olhamos à nossa volta e tudo que vê são as ondas fortes, e nós dizemos: esse barco vai afundar. Quando na verdade nós devíamos olhar as ondas e o mar e dizer assim: eu vou ali dormir porque Jesus está aqui. Quando você não entende o que Deus está fazendo, muito provavelmente você vai fazer bagunça. Quando você não entende o que Jesus está fazendo, muito provavelmente você vai bagunçar. Jesus estava dentro daquele barco, e as ondas começaram o vento estava forte, e as ondas começaram a querer afundar o barco, e o barco estava quase indo a pique.
E o interessante é que eles arrancando a água do barco, e aquele desespero todo, aquela loucura toda. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus estava na polpa do barco. O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? No meio da tempestade? Então eles vão e sacode Jesus. O Senhor não está vendo que a gente está perecendo, o barco vai afundar? Olha que loucura, no meio da tempestade Jesus dormindo. Será por quê? Será que ele era irresponsável? Será que o Filho de Deus era irresponsável? É porque ele quer nos ensinar que existe 2 estágios, 2 tempos na nossa vida. No tempo da crise, no tempo das ondas, no tempo do desespero, é para descansar. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te mostrar um outro lado para você entender. Existem 2 tempos e 2 estágios. A onda estava forte, o vento estava envolto, o mar estava agitado. Jesus está no fundo do barco dormindo, querendo ensinar para os discípulos que no meio da tempestade você não tem que lutar na força do seu braço, você tem que descansar. Em outro tempo, em outro estágio, Jesus estava no jardim do Getsêmani, e aí sim, nessa hora, ele diz para eles: vamos orar. E eles estavam dormindo. Quando você não entende o tempo e a estação, você vai fazer bagunça. Você vai ficar agitado na hora que é para dormir. Você vai dormir na hora que era para estar orando. Quem entendeu? Se você não entendeu o que Jesus está fazendo na sua vida agora, você provavelmente vai fazer bagunça. Talvez seja a hora de você ir dormir e descansar, porque aquele que cuida de você, ele não dorme, ele não dormita, ele não descansa. Na tempestade não é para você se agitar, na tempestade é para descansar. Tem alguém comigo? Eu comecei falando para você de domínio interior. O grande índice de crise, de pânico, de ansiedade e até mesmo de depressão provém de pensamentos agitados, vozes internas excessivas, não dominadas, excesso de passado, de culpa desnecessária que você vai carregando, e aí isso explode uma bomba em nós. Quando tudo está bem, olha aqui para mim, olha a crise do ter. Quando tudo está bem, eu estou bem, eu estou top, eu estou joia. Quando não tem dinheiro, quando falta o recurso, e aí o que acontece com você? Responda a si mesmo. Quando tudo está bem, quando tem dinheiro, quando está sobrando, eu estou feliz. Quando isso tudo está no meu controle, eu estou legal. Mas quando tudo foge do seu domínio, aí o desespero vem. E aquele Deus que cuidou lá atrás, já não é mais o Deus que pode cuidar agora? Quando você orou lá atrás e falou: Deus, apressa-te, me socorrer, me ajuda. E Deus foi lá, estendeu as mãos e socorreu e fez. Aí mudou, o tempo passou e aí a coisa aconteceu de novo. Agora de novo a onda, de novo o vento. E agora a falta de novo. Quer dizer, aquele Deus que socorreu lá não é suficiente para socorrer agora. Ele mudou. Quando tudo foge do nosso domínio, nós ficamos desesperados de novo, né? O Deus que cuidou, zelou, até ali ele não serve mais, ele não é suficiente. Esse Deus ficou fraco. Viu como que nós somos, como nós não temos esse domínio ainda? Nós vimos Deus operar, vimos Deus fazer, vimos Deus nos socorrer, mas caímos numa segunda crise e de novo nos desesperamos.
Os discípulos tinham visto já Jesus acalmar o vento, a tempestade, mas depois, quando aconteceu a segunda tempestade, ainda eles ficaram agitados. Irmãos, quantas ondas, quantos ventos vão ter que acontecer para a gente aprender a se dominar, aprender a ter domínio interior e olhar para o céu e dizer assim: tudo está no seu domínio, tudo está no seu controle. Eu entreguei a minha vida a ti há muitos anos atrás, então quem governa é o Senhor. Quantas vezes nós vamos colocar a nossa vida nas mãos dele e depois nós vamos lá tomar dele para tentar fazer do nosso jeito? Eu sei que você vai sair daqui hoje com as costas todas marcadas, mas é o Senhor nos ensinando que o Deus que te ajudou o mês passado é o Deus que vai te ajudar esse mês. O Deus que fez na sua vida o ano retrasado, o ano passado, Ele não mudou, Ele não perdeu o poder, Ele não perdeu o domínio, mas você precisa continuar crendo e confiando. Domina essas vozes, domina essas crenças erradas. Quando eu não vejo Deus fazendo, a crise vem. Deus só é Deus para mim quando eu vejo Ele operando. Irmãos, deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, olha aqui para mim com todo carinho, deixa eu dizer isso para você. Olha aqui para os meus olhos, bonito. Não vá diante de Deus só quando você precisa. Olha aqui para mim, eu estou falando isso com muito amor com você. O Deus dos montes também é o Deus dos vales. Sim, sim, sim. O Deus da bonança também é o Deus de quando falta, quando tem escassez. Sim, Deus é o Deus quando não tem problema, e Ele é o Deus quando o problema bate na porta. Ele continua sendo Deus, não muda não. Não tenha Deus só como o seu solucionador de problemas. Ele não é o seu solucionador de problemas, Ele é o seu Pai. É claro que Ele sabe dar coisas boas aos seus filhos, como o próprio Jesus disse na Bíblia. Vocês que são homens e são más, sabem dar coisas boas. Imagine o Pai que está no céu. Vos dará o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo? Para Ele colocar esse fruto do domínio próprio dentro de você. Para você não ficar desesperado o ano inteiro. Não pegue Deus na sua prateleirinha quando você precisa. Não deixe a Bíblia aberta no Salmo 91. Uma caminhada é diário, é um relacionamento de pai e filho. Eu não te amo, Pai, porque eu não tenho ou eu tenho. Eu te amo porque eu te amo. E eu decidi te amar, e eu decidi ter você como meu Deus, como meu Senhor. E as circunstâncias estão aí, eu sei, mas o meu interior está sendo dominado, e eu estou aprendendo dia após dia. E eu sei que a minha alegria não vem das coisas, vem do Senhor. Eu sei que a minha alegria não vem do ter, mas vem do alto. Eu sei que o meu contentamento não está em ter, em possuir, embora o Senhor pode me dar, mas é na minha alegria que eu tenho em te servir, é o prazer que eu tenho na minha salvação, é o prazer que eu tenho em estar na tua casa todos os dias da minha vida. Tem alguém comigo aqui? Quando eu não vejo Deus fazendo, eu entro em crise. E cadê aquela fé? Aquela fé some. Aquela fé serviu só para os momentos. Não. Deus quer te forjar, meu amiguinho, uma fé bruta. Deus quer aumentar o seu nível de fé. E seu nível de fé é aumentado na fornalha do fogo da aflição. Porque ainda a nossa fé é pequena, é infantil demais. Onde
Eu tenho que sentir, sentir o arrepio. Domingo passado Deus derramou sinais demais aqui. As pessoas ficam a semana inteira me mandando na casa delas, elas se enchendo de pó de ouro na mão, no meio de semana, na casa delas. Deus estava lá. Deus era Deus. Deus é Deus. Pastor, e se hoje ele não fizer nada, nenhum sinalzinho, nenhum e aí? A minha fé está baseada em quê? Na onde? Naquilo que Deus pode fazer? Não. A fé não é sensitiva. Você não tem que sentir para ter fé. A fé que sente é uma fé infantil. Estou sentindo, hein? Dessa vez eu acho que realmente vai dar, porque senti. Mas uma pessoa falou, sentiu perto de mim, ela já perde 1-0 já. Eu gosto daqueles que está lá na Bíblia. Aqueles que não viram, mas creram. Eu não vi nada, mas eu creio. Eu não senti nada, mas eu creio. Gente de fé infantil tem que sentir, tem que estar bem. Deus só é bom quando está bem. Quando está tudo bem, Deus é bom. Quando Deus em toda a Bíblia nos pede para andar por fé, e uma fé sem sentir, uma fé sem arrepios, uma fé sem emoção, sem sensação. Deixa eu te dar um exemplo legal de fé. Irmão, ter fé é igual comer chuchu. Você não sente nada, mas você sabe que tem vitamina. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Você sabia que na maioria das vezes que eu olho para as pessoas eu não sinto nada? Pastor, eu perdi a fé, não sei agora. Que bom que você perdeu a fé em mim. Sua fé realmente devia estar nele. Na maioria das vezes eu não sinto nada. Só que mesmo não sentindo, eu digo: seja curada agora. A cura não vem pelo meu sentir. A cura vem pelo crer, pela fé. A circunstância não muda porque eu me arrepiei. Eu posso me arrepiar aqui, orar, e tudo bem, faz parte do culto e tudo mais. Mas a hora que eu saio daqui, chego na segunda-feira e me posiciono em fé, e o diabo pressionando, falando: não, eu vou te matar. E o diabo pressionando, e eu vou colocar crise. E você de pé, sem sentir, sem sensações, sem emoções, e continuar crendo naquilo que Deus falou. Essas pessoas assim costumam dar certo, viu? Gente de fé assim costuma dar certo. Porque fé não é ver, não é sentir. Fé é crer, é acreditar, ainda que o mundo esteja virado de ponta cabeça. Fé é chegar diante do mar apenas com um cajado na mão. Você tem na mão, Moisés? Nada, só um pedaço de pau, só um cajado. Toca na água. O que você tem na mão, Moisés? Nada, só um cajado. Você tem sim autoridade. Usa a autoridade. Usa a autoridade. Usa a autoridade. Toca a autoridade no mar, Moisés. O cajado serve para os pastores guiar as ovelhas. É o símbolo de autoridade, a autoridade que eles têm sobre as ovelhas. Coloca a sua autoridade para funcionar. Toca a sua autoridade no mar. Ele vai se abrir. Fé é isso. Fé, o inimigo está atrás, um monte dos lados, o mar na frente em Pierote. E Moisés se levantar diante de 1,5 milhão de pessoas.
só com um pedacinho de pau na mão e dizer: aquieta-te, calma-te, faça silêncio. O Senhor lutará por nós, então somente acalmem. Isso é fé. Isso é fé. É você acreditar que Deus pode fazer mesmo quando seus olhos não veem. Tem alguém comigo? Então, logo parece que eu serei feliz se eu tiver, né? Apenas se eu possuir, ter tudo ao meu favor, ter tudo no meu controle, ter. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem sou eu quando eu não tenho? Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Quem é você quando não tem? Responde aí para você. Quem é você quando não tem saúde? Quem é você quando não tem dinheiro? Quando é você quando não tem amigos? Quem é você quando não tem alegria? Quem é você quando não tem? Não tem. Quem é você? É o Senhor que está perguntando para nós aqui hoje. Que silêncio. Que silêncio. Existe um modelo aqui para nós, bíblico. Um modelo a ser seguido. Nós vamos aprender com esse profeta agora. Abra sua Bíblia rapidão e eu já vou terminar. Abacuque capítulo 3, 16. Abacuque 3,16, eu já vou lendo aqui para ir adiantando. Vindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeu os meus lábios, entrou em podridão os meus ossos, e estremeci dentro de mim, no dia da angústia. Essa tradução, olha só. Entrou em podridão os meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e nos campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os dos cervos da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Se você ler todo esse capítulo, você vai se deparar com um cenário de guerra, de caos, de morte. Eu li. Mas olha o verso 16, ele está dizendo: e ouvindo eu a tua voz, o meu interior se comoveu, a sua voz tremeu os meus lábios, eu estremeci dentro de mim. Isso fala de gente que mesmo no meio de um grande caos, mesmo no meio de uma grande guerra, ele no meio da angústia, ele diz: eu descansarei. Gente que ouve a voz de Deus no meio do caos, gente que para ouvir a voz de Deus e não as vozes de medo no meio do caos. E por quê? Porque Abacuque não tinha a crise do ter. Irmãos, olha aqui para mim, eu já vou terminar. Abacuque não tinha a crise do ter. Ele deixa isso bem claro no texto. Isso que nos pega, não pegava Abacuque. Esse homem já havia dominado isso dentro de si. Ele conseguiu, mesmo sem o Espírito Santo habitar dentro dele, porque naquela época o Espírito Santo habitava sobre e não dentro.
Ele conseguiu dominar isso. Agora imagina eu e você, que nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Então ele responde: porque ainda que a figueira não floresça, ainda que, ele não está falando que vai acontecer, ele não está proclamando o caos, ele dizendo que vai acontecer, porque ele acreditava em Deus e ele confiava, ele sabia que Deus estava fazendo, mas ele estava dizendo: ainda que não floresça e não haja fruto da vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzem os mantimentos, ainda que as malhadas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais e não haja gado, todavia, ainda que não tenha, ainda que falte, ainda que não tenha, todavia, a minha alegria não está no ter, a minha alegria está no Senhor. Eu exultarei o Deus da minha salvação, eu louvarei, eu clamarei o Deus da minha salvação. Calma e leia isso com atenção. Vamos lá. Figueira é mantimento, é alimento, produto a ser comercializado, produto a ser consumido, ainda que me falte o alimento. Que oração, que palavra pesada, irmão. Ele não estava falando que estava faltando, ele estava olhando para o futuro e falando: ainda que falte, eu sei de onde vem minha alegria. Produto da vinha, uva, usada para produzir vinho. Agora eu quero ser espiritual com você, olha para mim. Usado para produzir vinho. Eu quero traduzir isso aqui com você. Vinho é mesa, é lazer, é alegria no espírito. Ainda que me falte o produto da vinha, ainda que me falte essa alegria, ainda que me falte essa mesa, ainda que me falte esse vinho, isso é pesado, irmão. Porque tem gente que quando as pessoas começam a sair de perto dela, já começa a dar crise, a passar mal. Isso é espiritual, o que Abacuque está falando. Ainda que me falte isso, eu sei de onde vem minha alegria. Produto da oliveira, pensa nisso: óleo, azeite, unção. Sabe aquela estação seca, sem unção, sem presença? Parece que Deus não está com você, parece que Deus está distante. Só comigo? Será, Deus, que é só comigo, Deus? Ainda que me falte, não quer dizer que Deus não está lá. Ainda que falta essa estação do óleo, a estação do azeite, a estação da unção, eu sei de onde vem minha alegria. O meu coração continuará exaltando Deus, enaltecendo a Deus, porque eu já me dominei, eu não tenho mais a crise do ter. Eu preciso ter gente na minha mesa, eu preciso ter a unção de Deus para ser um grande homem de Deus, eu preciso tá com o bolso cheio. Não, tudo isso é bom e faz parte, mas eu quero dizer para você: chute essa crise do ter hoje, porque Deus quer te levar para um outro nível nessa noite. E o campo não tem mantimento. Deixa eu traduzir isso para você. Preocupação com o dia de amanhã, o que vamos comer. Campo é produzir, lavoura. Ainda que não haja mantimentos nos campos, e aí? Preocupação do dia de amanhã, o que vamos comer, o que vamos viver, como vamos sobreviver. Ele não está falando que não vai ter, ele conhece a Deus, ele está falando: se, ainda que falte, se faltar, o meu coração não vai mudar, eu sei quem é o centro do meu coração. Vira para o seu irmão e fala assim: eu declaro que você vai ter muito. Mas fala assim: mas eu declaro também que essa crise do ter não vai te pegar. Fala assim: você vai ser quem você é, do jeito que você é, feliz como você é, alegre como você é, mesmo que não tenha nada.
Fala, o não ter não vai te mudar. Declara, pode declarar isso. Ainda que não tenha, eu não mudo, o meu posicionamento continua o mesmo. Eu exultarei o Deus da minha salvação. Olha só, ele diz assim, ainda que as ovelhas desapareçam e não haja mais gado. Aqui, irmão, é dinheiro. Sim, tudo isso que Abacuque está falando ali é simbólico, tem um significado para nós. Entendeu? É campo, mantimento, vinha, alegria. Agora ele fala assim, ainda que as ovelhas e não haja gado, é dinheiro. Você sabe por quê? Ovelhas, bois nessa época eram moedas de troca. Basicamente é o nosso dinheiro de hoje. Quando a Bíblia vai dizer como Salomão era rico, como a rainha de Sabá era rica, como Abraão era rico, como Ló era rico, a Bíblia não vai dizer quanto dinheiro eles tinham, a Bíblia vai dizer quantos bois, quantos de gado, quantos de ovelha eles tinham. E Abacuque está dizendo, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja gado no curral, ainda, meu irmão, que o bolso, que a conta esteja lá no vermelho, lá embaixo, eu exultarei o Deus da minha salvação. Enquanto você viver correndo atrás do ter, o ter vai viver correndo de você. Descanse. Você não é definido pelo que você tem. O mundo, o sistema do mundo, infelizmente nos vê assim. Mas no reino de Deus, de ponta cabeça, não é assim. No reino de Deus você não vale o que você tem, você vale o que você é em Deus. É por isso que nós somos contramão ao sistema do mundo, irmão. Tem alguém comigo aqui? Abacuque nos mostra não um modelo irresponsável de alguém que não está preocupado com o dia de amanhã, mas alguém que aprendeu a descansar e valorizar aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente importa. Ele diz, ainda que eu perca tudo, ainda que eu não tenha nada, eu aprendi que a minha alegria não vem de coisas, a minha alegria não vem disso, não é do ter, mas é de quem eu sou em Deus. Eu não estou aqui pregando miséria, eu não estou aqui pregando escassez, eu estou aqui ensinando a você que quando você tiver muito, você vai ser muito de Deus, mas quando você não tiver nada, você continua sendo de Deus. Levanta a mão para o céu e diga, eu sou essa palavra. Aleluia. Ser fiel mesmo na dor, ser fiel mesmo na crise, ser fiel mesmo no vale, pois o mesmo Deus do vale é o Deus dos montes. E ele termina, todavia, de toda forma, de todo jeito, ainda que, ainda isso, ainda aquilo, de toda forma, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu exaltarei o Deus da minha salvação. Nós já vamos para a palavra. Quando eu deixo a crise nós vamos para a ceia. Quando eu deixo a crise do ter, para ser feliz, para ser aceito, quando eu alcanço esse lugar, Ele me fará andar sobre as minhas alturas, é o que Abacuque está dizendo. Ele é específico. Lê o final e você vai entender o que Abacuque está dizendo. Ele diz assim, Ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar nas minhas alturas. Não está falando que vai andar na altura de Deus, está falando que vai andar nas minhas alturas. Ele está falando assim, Ele vai me ensinar a romper com os meus limites. Só 5 pessoas pegou isso aqui. É para você mesmo. Vou dar uma oportunidade, vou te dar mais uma oportunidade de entender. No final Abacuque está dizendo assim, olha, Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar nas minhas alturas. Ele não está falando andar nas alturas de Deus, Ele está falando fará andar nas minhas alturas. Ele está falando assim, Ele vai me ensinar a romper com os meus limites.
Amém? Amém? Talvez seja a hora de você mudar o foco, mudar o olhar, mudar a ótica, desfrutar daquilo que Deus já fez, ao invés de ficar reclamando e ansioso por aquilo que Deus decidiu não fazer. Você está sofrendo demais por aquilo que Deus decidiu não fazer. E eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui agora, isso aqui não estava no script. Mas deixa Deus quebrar suas costas aí hoje. Agradeça, seja grato por aquilo que Deus já fez. E aquilo que Deus decidiu não fazer por você, não queira, é maldição. E você sabe que Deus já decidiu não fazer, porque toda vez que você pensa e você lembra, não tem paz. Então desista daquilo que Deus já desistiu. E seja grato por aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele está fazendo. Olha como Deus foi generoso com você. Chegou a hora de ser grato, grata, e deixar de sofrer por aquilo que ainda não chegou. Se alegre em ser salvo. Se alegre em ter um lugar em Deus, em ter um lugar no coração de Deus. Todavia, se alegre no Senhor. Fique sobre seus pés. Pastor, eu não queria que você tivesse pregado hoje, não. O senhor pregou domingo passado, nossa, foi demais aquilo lá. Agora o senhor veio batendo na gente. Coloca a mão assim no ombro de quem está do seu lado e fala assim: nunca mais a crise do terror vai te pegar. Então faça melhor, dê um abraço bem gostoso, apertado nele assim, fala assim: você não é definido pelo que você tem. Fala assim: eu te amo pelo que Deus colocou em você, pelo que você é, por tudo que Deus faz na sua vida. Isso. Fica aí um minutinho abraçado aí com essa pessoa. Amém? Fala assim: Deus colocou você na minha vida, foi para me abençoar, foi para eu abençoar você. Aleluias, aleluias, pastor Edmundo.